Tudo bem, gente? Então vamos ver aqui a força magnética sobre um condutor percorrido por uma corrente elétrica e inserido num campo magnético uniforme. Bom, toda vez que um fio metálico ou um condutor que é percorrido por uma corrente ele é inserido num campo magnético, cada elétron em movimento vai sofrer a ação de uma força, como mostra aqui a figura. E o total dessa força vai ser a soma das forças de cada carga, cada elétron em movimento. Então dá para perceber ali que tem elétrons ali na ilustração se movimentando para a direita, contrário ao sentido convencional da corrente, e um campo magnético perpendicular ao plano da página. Então essa carga em movimento, né, dentro de um campo magnético uniforme, né, faz com que apareça uma força magnética atuando sobre esses condutores. Para eu saber, né, o valor dessa força magnética em um condutor em especial, não em cada carga, nós vamos fazer o seguinte. Para cada uma das carguinhas, a força magnética é o QVB, seno do ângulo, carga, velocidade, campo magnético, ângulo entre a velocidade e o vetor campo magnético. Como a intensidade da corrente elétrica é quanto de carga atravessa por tempo aquele condutor, a gente pode fazer o seguinte. Vamos isolar o valor dessa carguinha, que seria a carga do elétron atravessando o condutor, que fica a intensidade da corrente elétrica vezes o tempo, e substituir aqui na equação da força sobre a carga. Então a força magnética ficaria intensidade da corrente elétrica, intervalo de tempo, velocidade, campo, ângulo entre o campo e a velocidade. A velocidade é o ΔS sobre ΔT, e o deslocamento desse elétron no condutor é exatamente o comprimento do condutor. Então, no lugar do deslocamento, eu vou colocar o comprimento e substituir aqui na equação. Então, a nossa força magnética ficaria a intensidade da corrente elétrica, intervalo de tempo, o comprimento sobre tempo, campo magnético, ângulo, nesse caso agora entre o condutor e o campo magnético. Dá para a gente simplificar aqui os intervalos de tempo. E o que vai sobrar para o cálculo da força magnética sobre um fio condutor percorrido por corrente elétrica inserido num campo magnético é essa equação aqui, ó, onde B é o campo magnético, I é a intensidade da corrente elétrica, L é o comprimento do condutor e o θ será o ângulo entre o fio condutor e o vetor campo magnético. A força magnética é um vetor, então ele vai ter uma intensidade ou um módulo, né, que é o BIL seno do ângulo, I, intensidade da corrente elétrica, né, medida em ampere, L é o comprimento do condutor, medida em metros, B, a intensidade do campo magnético, medida em Tesla, e o ângulo entre o condutor e o campo magnético. Quais são as situações possíveis, né, para análise desse fio inserido num campo magnético, sendo o fio percorrido por uma corrente elétrica? A primeira situação seria o condutor, o fio, paralelo ao campo magnético. Aí o ângulo entre o condutor e o campo magnético é de 0 grau. Como o seno de 0 grau vai ser igual a zero, a força magnética, nesse caso, será nula. Outra situação seria o condutor perpendicular ao campo magnético. Então está aqui, ó, pela figura, o condutor 90 graus com o campo, o ângulo entre o condutor e o campo de 90 graus, o seno de 90 é igual a 1, a força magnética vai ser máxima, ela é dada pelo módulo do campo magnético vezes a intensidade da corrente elétrica vezes o comprimento do condutor. E a outra situação, o condutor oblíquo a esse campo magnético, ele forma um ângulo θ. E esse ângulo ele é maior que 0 e menor que 90, ele está entre 0 e 90. Nesse caso, a força magnética é B e L seno do ângulo entre o condutor e o campo magnético. Os sentidos são duas regras. A regra da mão direita, onde os dedos indicam o vetor campo magnético, vou posicionar o dedo no sentido do vetor campo magnético, o polegar no sentido da corrente elétrica I, e da palma da mão sai um vetor perpendicular, imaginário, óbvio, né, que é o vetor força magnética. Ou a regra da mão esquerda, né, posiciona a mão de acordo com a figura, né, o indicador no sentido do vetor campo magnético, o dedo médio no sentido da corrente elétrica e o polegar vai nos dar o sentido do vetor força magnética F. Se eu tenho dois fios condutores, um do lado do outro, né, de um certo comprimento L, separados por uma distância D ou X entre eles, se eles tiverem sido percorridos ou estiverem percorrendo sobre eles
uma corrente elétrica, eles vão trocar forças. E essa força trocada é dada por essa equação aqui. Ó. Vamos analisar a equação, olha só. As correntes elétricas dos dois fios, I1 e I2 em amperes. O comprimento dos fios, observe que eles têm o mesmo comprimento, os dois condutores. A permeabilidade magnética do meio, que caracteriza como que age o campo magnético no meio onde estão inseridos esses fios. E a distância entre esses condutores. Dá para perceber que essa força magnética entre os dois fios é inversamente proporcional à distância que separa os fios. Esse é o módulo dessa força, né? A direção e sentido é de acordo com o sentido da corrente elétrica. Então, para esses dois fios aqui condutores, né, percorridos por correntes I1 e I2 de comprimento L e separados por uma distância D, se as correntes elétricas têm o mesmo sentido, a força trocada entre os condutores será de atração, e se a corrente elétrica ou as correntes elétricas dos dois tiverem sentidos contrários, a força trocada entre os dois será de repulsão. Vamos resolver um exemplo aqui. Por exemplo, então, gente, na figura está representado um fio condutor de massa desprezível, disposto horizontalmente, pendurado por duas molas idênticas de material não magnético em equilíbrio. O segmento de comprimento de 5 cm desse fio está imerso em um campo magnético uniforme, cujo módulo do vetor campo magnético é 0,1 ou 0,10 teslas. As molas têm em conjunto uma constante elástica de 7,5 vezes 10 a menos 3 newtons por metro. Observa-se que quando esse fio é ligado a um circuito elétrico, o fio abaixa, alongando o conjunto de molas em 1 centímetro. O que eu tenho de dados aqui? Ó? Comprimento dos condutores, né, ou do condutor, de 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2 metros. O campo magnético onde está inserido esse condutor, 0,10 tesla, ou 10 a menos 1 tesla. A constante elástica das molas em conjunto, 7,5 vezes 10 a menos 3 newtons por metro. E a deformação dessas molas, que tem 1 centímetro, ou 10 a menos 2 metros. Então está aqui a figura, dá para perceber o fio inserido nesse campo magnético, e no instante em que ele é ligado a um circuito elétrico, esse fio condutor vai baixar, esticando essas molas aqui em 1 centímetro. Se ele baixa, a força elétrica está puxando ele para baixo. Contrária à força elétrica da força elástica, a deformação da mola para baixo. Ela tenta voltar ao tamanho original, tentando puxar o fio condutor para cima. Na letra A ele quer saber qual é o sentido da corrente elétrica que percorre o fio. Né? Vamos lá, vamos ver esse sentido aí. Vamos usar a mão direita ou a mão esquerda. Usando a regra da mão esquerda, você coloca o indicador no sentido do campo magnético, polegar para baixo, que é a força elétrica. Não sei se dá para perceber aí, mas a corrente elétrica vai estar para a esquerda, certo? Vamos ver aqui, está aqui o sentido da corrente elétrica usando a regra da mão esquerda. A letra B ele quer saber a intensidade da corrente elétrica que percorre o fio. Né? Para saber essa intensidade, vamos usar aqui a figura novamente. São duas forças atuando no fio, a força elétrica puxando ele para baixo e a força elástica puxando ele para cima. O sistema de molas, né, junto com o fio, o sistema molas-fio, ele está em equilíbrio, porque a força resultante vai ser igual a zero, ele está parado. O que vai acontecer? Nesse caso, a força elétrica vai ser igual à força elástica. Como o fio é perpendicular ao campo, não precisa colocar o seno do ângulo, que o seno do 90 graus vai ser igual a 1. Então ele vai ficar assim, ó. Intensidade do campo magnético vezes a corrente elétrica que eu quero calcular, vezes o comprimento do fio, é igual à constante elástica da mola, vezes a deformação. 10 a menos 1 vezes I, vezes 5 vezes 10 a menos 2, é igual a 7,5 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 2. Resolvendo as multiplicações, fica 5 vezes 10 a menos 3 vezes I, igual a 7,5 vezes 10 a menos 5. Passo 5 vezes 10 a menos 3 dividindo, realizo a divisão, e a intensidade da corrente elétrica será de 1,5 vezes 10 a menos 2 amperes. Tá certo, gente?